Saudações cristãs a todos aqueles que visitam esse canal. Você está no canal Espada Triunfante. Estamos falando sobre a Era do Engano. A Era do Engano é algo que infelizmente não há como escapar. Tanto no Brasil como no mundo, nós somos enganados de alguma forma, de alguma maneira. Você às vezes é enganado por vendedores, você é enganado por um carro que comprou, você é enganado pela mídia trazendo notícias falsas sobre o governo, você é enganado de várias formas. Na era do engano, o engano se tornou realmente algo que não tem como escapar dele. Tá? Você está por toda parte, está em todas as maneiras de viver do homem moderno, porque o homem moderno ele é um homem extremamente ganancioso, um homem extremamente egocêntrico. Então, na era do engano, não poderia ser diferente também na história, certo? Dos fatos apresentados, da historicidade brasileira e até da historicidade mundial. Eu falei para vocês no último vídeo que eu ia falar sobre a Guerra de Canudos. Muito bem. Continuando o capítulo do meu futuro livro chamado Prosperidade Sem Dinheiro, há um capítulo que tem por título A Era do Engano. Então eu estou aqui tratando praticamente dessa questão da Era do Engano. Bem, sobre a Guerra de Canudos, que foi um fato que aconteceu ali no final do século XIX, ela é praticamente uma história cercada de variados mistérios. Para alguns, o peregrino Antônio Conselheiro era um mal para o Estado, para outros era um profeta da paz. Bem, segundo alguns historiadores, ele desenvolveu um sistema autossuficiente, né? Então, através de um cooperativismo, as pessoas poderiam viver naquele sistema inventado ali por Antônio Conselheiro. Agora, para alguns, principalmente no que se refere ao Estado, né, daquela república que estava dando início ali, ele era um subversivo. Ele era uma pessoa que precisava ser caçada, precisava ser aniquilado. Então, segundo se tem a história do Brasil, você tem várias vertentes sobre a Guerra de Canudos, né? Para algumas pessoas, como eu já disse, ele seria uma ameaça à elite social do país. Bem, o povoado ali de Antônio Conselheiro não queria pagar impostos à recém-criada república, razão pela qual as tropas federais foram enviadas ao local com a missão de destruí-lo. Há relatos nada agradáveis do que aconteceu ao povo sertanejo. Vamos ver aqui uma fonte, né, na revista Leituras da História. Olha só o que está falando sobre esse episódio do Brasil. A resistência inesperada exigiu mais militares e em 7 de novembro de 1896 iniciaram a chamada Guerra de Canudos, que durou quase um ano. Finalmente, em 22 de setembro de 1897, Conselheiro foi morto e apesar da baixa de 5.000 militares, olha só, 5.000 militares, mais de 20.000 sertanejos morreram nessa batalha e um total de 25.000 pessoas foram massacradas. Que guerra violenta, hein? Dias depois, em 5 de outubro de 1897, com a destruição total do arraial, deu-se a degola dos demais prisioneiros e o incêndio de todas as casas do lugarejo, sob a justificativa de Conselheiro ser um perigoso contra-revolucionário monarquista. Então está aí uma história negra do Brasil e que precisa ser muito bem contada pelos historiadores sérios que existem nesse país. Realmente algo trágico, né, para a história brasileira. Bem, como a gente está falando sobre a história brasileira, a gente pode ser vítima de fraude em cada esquina. De cada página que você lê aqui no Brasil, da historicidade brasileira, você pode estar lendo falácias históricas.
né? Na era do engano, a gente tem que ter cuidado com muita coisa. Como, por exemplo, saber a verdade sobre Carlota Joaquina, se ela era de fato uma esposa infiel e maquiavélica ou se ela foi chantageada, por exemplo. Como saber se Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi herói ou se também tinha escravos? Foi Aleijadinho um gênio das artes ou uma criação literária? Getúlio Vargas se suicidou de fato? O presidente Jânio Quadros quis renunciar mesmo? Quem matou PC Farias? O presidente Tancredo Neves morreu antes de tomar posse ou foi assassinado? Quais as verdades sobre a Guerra do Paraguai? O que é verdade e o que é ficção na ditadura militar? O mesmo acontece com a história mundial. Como saber se algo é verdadeiro ou algo é falacioso? Na verdade, nós estamos vivendo uma era muito difícil. Uma era onde a história é contada de acordo com aqueles que escrevem a história. A história da religião não poderia ser diferente, logicamente. Quando é investigada a história dos padres e jesuítas no período colonial, descobre-se, por exemplo, fatos vergonhosos e abusos sem precedentes. Quando foram abertos os arquivos secretos do Santo Ofício da Inquisição em Portugal, nas décadas de 1960 e 1970, descortinou-se um Brasil colonial que todos desconheciam. Foram descobertos genocídios dos índios, a agonia dos escravos africanos e a agonia dos judeus nos cárceres, torturados ou queimados nas fogueiras com a permissão da Santa Igreja Católica. Os judeus foram forçados a se converter à Igreja Católica, eram conhecidos como cristãos novos, mas essa parte obscura e esquecida dos livros da história do Brasil é algo que deveria ser contado de uma maneira mais fiel. Até mesmo revisões mal intencionadas são feitas em livros editados em língua portuguesa, como foi o caso da primeira edição da obra História do Brasil, de Rocha Pombo. Houve uma revisão nos livros desse historiador aí chamado Rocha Pombo. Segundo o saudoso ex-padre Aníbal Pereira Reis, a segunda edição desta obra ela foi adulterada. Ok? Este ex-padre Aníbal Pereira Reis é uma pessoa que já saudoso, falecido, né? O senhor Aníbal, ele largou a batina, deixou de ser padre católico para ser um crente protestante, entendeu? E ele revelou muitas coisas que aconteciam dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Suas obras, elas praticamente hoje só existem em sebos, ok? Mas tem uma historicidade fantástica. Seria interessante você conhecer os livros do senhor Aníbal Pereira Reis. Ele diz, então, que a obra História do Brasil, de Rocha Pombo, ela foi adulterada, certo? Eu tenho aqui um livro dele, tá? Chama-se A Senhora Aparecida, um relato verdadeiro sobre a aparição da santa, uma obra de 1997. Ele chega a dizer o seguinte sobre a questão da adulteração da obra História do Brasil, de Rocha Pombo. Olha só o que ele diz. Desgraçadamente, os compêndios de história do Brasil, adotados por nossas escolas, aurelam os padres e as freiras no tempo da nossa civilização com as glórias de heróis. Os seus autores sabem que, se disserem a verdade nos seus livros, não terão guarida nos ginásios, em grande parte dirigidos
maquiavelicamente por padres e freiras, ou deles recebe orientação. Destaco em caixa alta a primeira edição, porque as subsequentes foram criminosamente resumidas e mutiladas. Destas podaram-se todos os informes sobre os latrocínios, extorsões e atrocidades e crimes cometidos pelos clérigos missionários. Então, meus queridos, a história dos nossos jesuítas, ela não é tão bonita como pintada em nossos livros didáticos, né? Que estão recheados de falácias, de mentiras, de engodos por toda a página. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ir atrás das verdadeiras fontes às vezes dá um verdadeiro trabalho, tá bom? Mas no próximo vídeo eu continuarei esse assunto tão palpitante e tão relevante para a historicidade brasileira, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe, deixe seus likes, seus comentários e até o próximo vídeo. Deus abençoe.